Bom, gente, então vocês podem estar assim, mas e o que é normal para o peso da criança? Eu não sei se meu filho está com peso normal ou não. O que é normal? Então, né? E aí eu falo para vocês que existe uma ampla faixa de normalidade de peso aí para cada idade, tá bom? Então, por exemplo, isso a gente olha pelas curvas de crescimento. Vou pegar aqui para vocês que as curvas de crescimento estão na caderneta da saúde da criança, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos, eu nem sei de cor, tá, gente? Então, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui, uma criança de 4 anos, normal, pode ter um peso aí variando de 14 quilos até 20 quilos. Então, pode ser normal, tá? Então, depende de quê? Depende da altura da criança. Tá? Então, a gente nunca deve avaliar o peso sozinho. A gente avalia o peso em relação à altura dela, tá bom? Às vezes, eu atendo muitas famílias, assim, com uma percepção equivocada de que a criança tá magrinha. Porque a mãe compara, né? Nossa, meu menino de 4 anos pesa 15 quilos e o vizinho pesa 20. Então, acha que o filho tá muito magrinho. Mas quando eu vou olhar, a criança, na verdade, está com peso normal para a altura dela. É uma criança pequena, né? De uma altura menor, mas dentro do normal, porque a família é pequena, tá? Então, a gente precisa sempre avaliar o peso em relação à altura da criança. E ficar fazendo comparações com o primo, com o vizinho, né? Causa uma confusão na cabeça, tá bom? Das mães aí. Então, eu não aconselho, tá bom? A gente sempre calcula o índice de massa corporal, que é o peso em relação à altura, né? O peso dividido pela altura ao quadrado, tá? E aí, o índice de massa corporal da criança não é igual ao do adulto também não, tá? O índice de massa corporal do adulto normal é entre 18 e 25, né? Da criança, não dá para saber de cor também, depende da idade. Tem curvas de referência para o índice de massa corporal, que também tá aqui na caderneta da criança, tá bom? Então, a gente calcula peso dividido pela altura ao quadrado e coloca aqui na curva de índice de massa corporal, tá bom? Então, aí a gente avalia a tendência da curva, quer dizer, se a curva tá ascendente, a criança tá ganhando peso, muito peso, né? Se ela tá descendente, tá caindo, então alguma coisa tá acontecendo, né? Ela tá emagrecendo. E também o ponto único a gente olha também, mas o melhor é a tendência, né? Ao longo do tempo. Então, quando a criança tá com o índice de massa corporal abaixo da linha vermelha, ela realmente tá abaixo, né? Com uma magreza que a gente fala. Não necessariamente é uma doença, pode até ser constitucional, pode ser familiar, todo mundo magrinho, né? Quando tá próximo da linha vermelha, né? Quando tá muito baixo, aí deve ter algum problema, tá bom? Agora, quando tá acima da linha amarela, tá com sobrepeso. E quando tá acima da linha vermelha, tá com obesidade, tá? Então, a gente avalia pelas curvas, tá bom, gente? Nem sempre a aparência dá essa percepção correta para as mães, tá bom? Aqueles bebês gordinhos, as mães ficam felizes que os bebês estão gordinhos, fofinhos, mas eles podem estar acima do peso, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, os meninos magrinhos, né, com as costelinhas visíveis, menino de 5 anos aí, esses estão normais, embora muitas vezes a mãe acha que o menino tá raquítico, certo? Então, por quê? Porque o bebê, gente, quando a criança é pequenininha, tem aquela barriguinha, né? A criança com menos de 2 anos é barrigudinha. Depois a criança, ela acaba ficando... ela perde a constituição do bebê, né? Aquele biotipo, e acaba ficando mais magrinha mesmo,
tá? Então, o normal para uma criança de 5 anos é ter essas costelinhas visíveis. Se não tem, pode ser que esteja acima do peso, tá bom? Bom, então assim, outra questão, eu tô falando muito do peso aqui, mas se a mãe se preocupa com o tamanho em termos de altura, ela também tende a fazer comer mais, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado também, tá? Por quê? Porque a criança, ela pode estar dentro do normal pro padrão da família, né? Isso também o médico tem que avaliar, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês, se existe uma preocupação sua em relação ao peso ou à altura do seu filho, né, você deve conversar com o pediatra, né, que te acompanha, que acompanha ele, tá bom? Por quê? Porque pode ser que seja uma percepção equivocada, tá bom? Ele vai te esclarecer isso. Mesmo se a sua percepção estiver correta, a gente tem que procurar estratégias adequadas e não estratégias contraproducentes que só vão piorar a situação, tá bom? Agora, se mesmo com o pediatra você ainda tá insegura, converse com ele, né? Que ele pode te indicar um endócrino pediatra, né? Mais especializada ainda nessa questão do crescimento, do peso da criança. Então é isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. Me sigam aí no Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Todos com o nome Crescer Bem. Um beijo e até mais!